Boa noite a todos. Podemos ficar sentados. Quero também desejar uma boa noite a todos que estão nos assistindo pela TV Webfac, pelo Facebook, Instagram. Que se sintam todos bem-vindos. E eu vou fazer uma pergunta. Vocês estão felizes? Sim ou não? Sim ou não? Parece que estão, né? Se sentiram tocados pelo Espírito Santo nessa oração? Porque estava fazendo muito frio, né? Mas com a oração do Espírito Santo, acredito que está todo mundo agora, passou o frio de todo mundo, né? Todo mundo ficou aquecido, porque o fogo do Espírito Santo, ele vem e aquece, né? Todo o nosso ser, amém? Então, como Samuel falou, eu sou Natália, sou missionária da comunidade Filhos Amados do Céu, discípula de 2º ano. E o Senhor me trouxe aqui nesta noite para partilhar um pouco de sua palavra para vocês. Então, eis a pergunta que não quer calar. Quem foi que trouxe a Bíblia aqui? Eu quero ver. Algumas pessoas, né? Quem tem a Bíblia em casa? Todo mundo! Meu Deus, que graça! Então, da próxima vez, na próxima quinta-feira, vocês trazem a Bíblia, porque a gente partilha o Evangelho lendo a Bíblia. Então, é bom que vocês tragam a Bíblia, para que possam também acompanhar. Amém? Quem está vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindos, muita gente. Então, quem está vindo pela primeira vez já sabe, quando vocês vierem a próxima quinta-feira, venham de novo, aí vocês já trazem a Bíblia, amém? Então, vamos abrir lá no Evangelho de Marcos. Quem trouxe a Bíblia, quem não trouxe, preste bastante atenção. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 7, Marcos 7, versículo 24 ao 30. Marcos 7, 24 ao 30. Amém? Então diz assim: saindo dali, Jesus foi para o território de Tiro, entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu permanecer oculto. Pois logo em seguida, uma mulher cuja filha tinha um espírito impuro, ouviu falar dele e veio e atirou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de nascimento, e lhe rogava que expulsasse o demônio para fora de sua filha. Ele dizia: deixa que primeiro os filhos se saciem, porque não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Mas ela respondendo disse: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. E ele disse: pelo que dissestes, vai, o demônio saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a criança atirada sobre a cama, e o demônio tinha ido embora. Palavra da salvação. Vamos aplaudir essa palavra. Então, minha gente, quem já ouviu esse evangelho? Levante a mão. Então, muitos aqui já ouviram este evangelho. Então, nós encontramos aqui uma mãe que tinha um problema em sua casa, um grande problema na sua casa. Qual era o problema que ela tinha? A filha dela estava sendo possuída por um demônio, Então ela tinha um grande problema. Só que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que havia um homem que andava por aquela redondeza, curando a muitos, fazendo grandes milagres. E era um homem bom, um homem cheio de amor, que andava fazendo bem a todas as pessoas que encontrava. Então ela teve a ideia,
a extraordinária ideia de que Jesus, já que ele havia tirado outros demônios, já que ele havia feito cegos enxergar, aleijado andar, então com certeza aquele homem também poderia tirar o demônio da sua filha. Então ela decidiu ir ao encontro de Jesus. E nós vemos Jesus chegando a uma cidade, provavelmente muito cansado, com certeza ele teve um dia de muita exaustidão e estava completamente cansado. Que a palavra diz que ele chega numa casa e pede para ninguém dizer que ele estava ali, porque ele queria descansar. Pede aos discípulos para não deixar ninguém chegar, porque ele não quer falar com ninguém, ele só quer ter um momento de descanso. Com certeza ele devia estar muito cansado. E mesmo ele se escondendo naquela casa, mesmo sem ninguém saber, a palavra não diz, mas essa mulher ela conseguiu chegar até lá. Olha que incrível. Eu não sei o que foi que ela planejou, com certeza pediu a ajuda da NASA ou coisa do tipo, mas eu sei que ela conseguiu encontrar Jesus. Com certeza não foi pelo GPS, porque não tinha na época. Então eu não sei como foi que ela conseguiu chegar até lá. Mas ela conseguiu. Ela conseguiu encontrar e saber em que casa Jesus estava. E ela foi direto até lá onde ele estava. Com certeza, a palavra não diz, mas com certeza, os apóstolos tentaram impedir ela de se aproximar de Jesus. Porque Jesus tinha falado para ele que ele queria descansar, queria um momento de descanso. De certa forma, com certeza, eles tentaram impedir ela de se aproximar. Mas, como ela realmente estava disposta a chegar até Jesus, ela deu o seu jeito e conseguiu chegar próximo de Jesus. Conseguiu chegar até Jesus. A palavra diz que ela se joga aos pés de Jesus e fala para ele: Senhor, minha filha foi possuída por um demônio, eu gostaria que o Senhor tirasse esse demônio dela. Só que há um grande problema, um grande conflito nessa história. Essa mulher pagã, ela é grega. Então os judeus, eles nem ao menos podiam chegar perto de pessoas pagãs, de pessoas gregas. Então, para ela ser mulher e ainda por cima ser grega, era um problema extraordinariamente grande naquela época. E mesmo assim, ela sabendo de tudo isso, porque ela sabia que os judeus não queriam saber nada dos gregos, mesmo assim ela tentou e conseguiu chegar até Jesus. Para os judeus, os gregos, os pagãos, era pior do que cachorro, era pior do que animal. Eram pessoas que não valiam nada, absolutamente nada. Então, quando ela chega até Jesus e pede para Jesus expulsar o demônio da filha dela, o que é que Jesus diz? Que não. Jesus diz: não vou tirar o pão dos meus filhos para dar aos cachorros, os cachorrinhos. Olha o que Jesus diz. Que extraordinário, minha gente? Com certeza os discípulos, os apóstolos ficaram surpresos, porque Jesus ele nunca tinha dito não. Quando o cego Bartimeu chegou até ele, disse: mestre, eu quero ver. Jesus disse: então vê, você vai ver, está vendo. E quando o aleijado chegou e disse: quero andar, Jesus, então anda. Quando a mulher adúltera chegou, Jesus disse: teus pecados estão perdoados, vai, não peque mais. E quando ela chega e pede para tirar o demônio da filha dela, Jesus diz: não vou tirar o demônio da sua filha, porque não é justo com os meus filhos, com os judeus. Não é justo eu tirar o alimento, a graça dos meus filhos para dar para uma pagã. E Jesus ainda fala, para os cachorrinhos, ainda chamou ela de cachorro, Imagina aí. Se coloca no lugar dessa mulher. Se fosse você, se fosse você, fosse pedir uma graça ou qualquer coisa a alguém te chamasse de cachorro, cachorra, o que você faria? Você ainda ia ficar lá, você iria sair. Com certeza muitos não queriam nem saber, mas eu também não queria mesmo que tirasse o demônio da minha filha, tchau. Então vou caçar outro. Mas ela não fez isso, ela ficou. Com certeza, como eu disse, os
apóstolos devem ter ficado muito surpresos com este não de Jesus. Mas mais surpresos ainda, eles ficaram com a resposta desta mulher. Quando nós vamos adiante no Evangelho, a mulher diz: sim, Senhor, é verdade, eu sou uma cachorra. Só que os cachorros, até os cachorros, eles comem as migalhas que caem da mesa dos filhos, que caem da mesa dos donos. A mulher, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas nós vemos aqui uma humildade extraordinária nesta mulher. Ela realmente admitiu: sim, Senhor, eu sou o que você quiser, um animal, eu sou o que você quiser, eu sou pagã, eu realmente não mereço, eu não sou digna. Eu não sou digna realmente de comer do pão que o Senhor tem para os seus filhos, mas eu necessito, nem que seja das migalhas que o Senhor tem a me oferecer, mas eu necessito. Então, com a tamanha humildade dessa mulher, que é extraordinária, Jesus, ele volta atrás em sua decisão, e a filha dela é curada, é liberta do demônio. E o mais incrível, o mais extraordinário, em toda essa história deste evangelho, é que essa mulher pode ser eu e pode ser você. A mulher que saiu da sua casa em busca de resolver um problema e ao encontro de Jesus. Eu não sei, talvez você tenha saído de casa e não tenha problema nenhum na sua casa, esteja às mil maravilhas. Tenho certeza que talvez tenha pessoas aqui que não tem problema nenhum, mas eu também tenho certeza que a maioria aqui tem problemas, porque problemas eles nos rodeiam de todos os lados. Então, eu não sei se o que te trouxe aqui foi em busca de Jesus para resolver esse problema que você talvez esteja enfrentando. Eu não sei, pode ser até demônios. Podem ser até demônios, porque nós somos rodeados por demônios, seja em vícios, seja em coisas mal que acontecem na nossa casa, uma falta de paz muito grande, uma agonia na nossa casa, na nossa família, eu não sei, mas com certeza cada um aqui tem a sua história, cada um aqui tem o seu problema no seu coração, mas nós vimos aqui ao encontro de quem? De Jesus, daquele que pode resolver os nossos problemas, da única pessoa que pode resolver os nossos problemas. Então, nós vemos aqui nesta mulher um grande ato de fé, dela acreditar, porque ela sabia que Jesus era a única pessoa que podia resolver esse problema dela. Imagina aí o tanto de sofrimento que essa mãe deve ter vivido durante todo esse tempo com a sua filha, com um demônio, endemoniada. Imagina aí o sofrimento desta mãe. Então ela sabia que Jesus era a única pessoa que poderia resolver esse problema dela. Era a única pessoa. Então ela teve fé nesse Jesus que ela ouvia tanto falar e foi ao encontro dele. Foi ao encontro do Senhor. Acreditando. Então, o primeiro passo, a primeira coisa, a primeira atitude que nós temos que ter para que possamos solucionar os nossos problemas é ter fé. Ter fé no Senhor e acreditar que Ele pode realizar grandes milagres na nossa vida. Então, essa mulher, ela teve fé e foi ao encontro de Jesus, acreditando que Ele realmente ia mudar a vida dela, que Ele realmente ia curar a filha dela. E eu acho muito, extraordinariamente interessante, porque, não sei se vocês perceberam, mas quando ela diz essas palavras, ela diz: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Eu não sei se vocês perceberam, mas Jesus, ele diz: com essas tuas palavras, o demônio saiu da tua filha. Nós vemos em outro evangelho que quando Jesus expulsa o demônio, ele diz: sai demônio dessa pessoa. Então, Jesus expulsa o demônio. Mas neste evangelho, nesta passagem, Jesus ele não diz isso. Jesus ele não diz: demônio, saia
da filha desta mulher. Jesus não diz, ele diz, por causa de tua palavra, dessas tuas palavras, por causa disso que você acabou de dizer, o demônio saiu da sua filha. Entendeu? A coisa extraordinária foi a fé, foi a humildade daquela mulher que fez com que o demônio fosse expulso da sua filha, da filha dela. Imagina aí, na hora que ela falou, o mundo espiritual ouviu. Na hora que ela falou, na hora que ela se humilhou aos pés do Senhor, até os demônios ouviram. Eu consigo até imaginar o demônio lá na filha dela, né? Vixe, entrando em contato com os outros demônios. Eu vou ter que sair, né, dessa casa aqui, porque a mulher foi lá encontrar com Jesus e ele chamou ela de cachorra, mas ela não desistiu não, ela está lá ainda. Cara, eu vou ter que procurar outra casa, nessa aqui não vai dar não. Então o demônio saiu dela, saiu da filha dela, no momento exato que ela falou essas palavras, né? No momento exato que ela se humilhou a Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, eu não sei você, como eu disse, eu não sei que problema você está enfrentando na sua casa, mas eu sei que com a palavra que você disser aqui nesta noite, esse problema pode deixar de existir. Esse problema ele pode sair lá da sua casa com a palavra que você disser nesta noite, na hora que Jesus entrar aqui, na hora que Jesus estiver aqui na nossa presença. Então você pode nesta noite, né, expulsar esse problema que deve estar acontecendo lá na sua casa. Você pode expulsar ele com uma palavra que você disser, né, confiando inteiramente e acreditando inteiramente em Jesus, né? E com essa certeza, né, com essa certeza de fé mesmo, de fé verdadeira, porque fé não é aquela fé que você só acredita vendo, né? Porque hoje em dia nós seres humanos estamos muito descrentes, né? Nós temos a mania de dizer eu só acredito vendo, né? Toda coisa que acontece alguma coisa a gente diz logo eu só acredito vendo. E às vezes a pessoa mostra, não, eu tenho uma foto aqui para provar. Aí a gente olha e fala assim, rapaz, não acredito não. Eu ainda não acredito. Mesmo vendo, a gente não acredita, né? E fé não é isso. Fé é a gente acreditar mesmo sem ver, né? Mesmo sem ver. Porque quando nós acreditamos verdadeiramente, quando nós temos fé verdadeiramente, não há problema, não há dificuldade e não há demônios que nos separe de Jesus. Não existe nada, absolutamente nada que nos separe da graça de Deus. Então só basta simplesmente que nós tenhamos fé verdadeiramente e acreditemos, né? Sem precisar ver, né? Porque a gente precisa ver, a gente precisa tocar para poder acreditar. E fé não é isso. Fé a gente nem precisa tocar, nem precisa ver, a gente precisa só acreditar, né? E acreditar e ter fé, né, precisa ser gerado em nós um grande senso de humildade, né? E como eu disse, imagina, se coloque no lugar desta mulher, se fosse você, né, você seria capaz de se humilhar desta forma aos pés do Senhor, né? Você seria capaz de quebrar o seu orgulho aos pés de Jesus, né? Porque muitas vezes a gente tem vergonha até de partilhar a nossa vida com Deus, né? De contar todos os nossos problemas a Deus. Às vezes a gente não conta nem as pessoas que estão do nosso lado, mas às vezes a gente tem vergonha até de falar para Deus, né? Então Jesus daqui a pouco ele vai estar aqui na nossa presença e você vai ter a oportunidade de contar todos os seus problemas para Jesus. Agora é aquela questão, ser humilde, né? Se humilhar mesmo aos pés do Senhor. Não ter vergonha nem da pessoa que está do lado, porque às vezes a gente tem vergonha até do irmão que está do lado. E a gente tem vergonha de rezar e contar a nossa vida para o Senhor, porque tem alguém do nosso lado que talvez esteja nos ouvindo ou nos olhando. Então, isso não é humildade, né? Humildade é você realmente se humilhar, se derramar aos pés do Senhor,
né, com toda a força de seu coração, né, rasgar verdadeiramente a sua alma, rasgar verdadeiramente a sua existência, né, aos pés do Senhor. E dessa forma, só dessa forma, Jesus, ele pode realizar seus milagres nas nossas vidas, né? Porque, pelo que nós compreendemos nesta passagem, Jesus às vezes nos coloca barreiras, né? Nos coloca provas, né? Porque em todos os outros evangelhos, assim que a pessoa chegava até Jesus, Jesus já realizava a graça. Nesse evangelho nós conseguimos ver que Jesus coloca uma prova primeiro a esta mulher e depois a que dá a graça. Então Jesus também é assim conosco. Ele também não vai abrir as mãos logo e dar a graça a nós não. Porque talvez não seja só aquela graça que a gente esteja precisando. Às vezes a gente precisa primeiro de uma cura interior, uma cura de coração, uma cura de alma. Então talvez aquela mulher, ela não estivesse precisando apenas que o demônio saísse da filha dela, né? Talvez ela precisasse primeiro quebrar um coração orgulhoso. Talvez ela precisasse primeiro se derramar de alma aos pés do Senhor, para poder receber a graça do Senhor. Então conosco é igual, né? Com cada um de nós, né? Talvez a gente precise primeiro passar por uma cura interior, né? Primeiro passar por um encontro de coração com o Senhor, e depois é que Ele realiza a graça na nossa vida. Agora a gente tem que primeiro ter, o que a gente precisa ter? O que? Fé, ter muita fé. E fé é justamente isso, acreditar sem precisar ver, né? Sem precisar tocar, né? Acreditar que o Senhor, Ele pode realizar grandes milagres na nossa vida, né? Acreditar que esse problema, essa dificuldade que nós enfrentamos hoje, não é nem um pouquinho maior que Deus, né? Porque Deus, Ele é maior que tudo, né? Eu não sei qual o tamanho do seu problema, né? Eu não sei qual o tamanho da sua dificuldade, mas de uma coisa eu sei, que Deus é maior do que ela, né? Deus é maior do que qualquer problema que você possa estar enfrentando, né? Qualquer dificuldade que você possa estar enfrentando, qualquer demônio que você possa estar enfrentando, qualquer coisa que você possa estar enfrentando, Deus, Ele é muito maior, né? Deus é extraordinariamente maior. Então basta simplesmente que nós acreditemos, basta simplesmente que a gente creia nesta palavra que sempre vem ao nosso encontro para nos dar ânimo, para nos dar força, né? E como eu disse, Jesus, Ele vai estar aqui em nosso meio. E desde já, né, eu falo ao coração de vocês que se vocês não tenham medo, né? Não tenha medo de se rasgar, não tenha medo de se humilhar, não tenha medo de se derramar, né, aos pés do Senhor. Quando Jesus estiver aqui, de verdadeiramente contar para Ele, né, tudo que você anda passando, tudo que você anda vivendo, todas as suas crises, dificuldades, medos, inseguranças, tudo aquilo, né? Basta simplesmente que você conte para Ele. Jesus, Ele pode até dizer não para você hoje, mas de uma coisa eu tenho certeza: Ele vai realizar a graça na tua vida. Ele vai realizar a graça na tua vida. Amém? A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.